Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai, nós louvamos o seu nome, Senhor, por essa manhã. Te louvamos, Pai, porque a sua palavra, ela é espírito e ela é vida, e ela vai fazer milagres extraordinários nessa manhã, Senhor. A palavra que sair da minha boca, Pai, não voltará vazia, mas ela fará aquilo que apraz nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado por corações abertos, obrigado por vidas restauradas, vidas sedentas sendo, Pai, saciadas pela lavagem, pela água da Tua palavra nessa manhã. E aquilo, Pai, que eu não posso fazer, eu sei que a Tua unção e o Teu Espírito, Pai, fará nessa manhã. A Tua unção e o Teu Espírito e o Seu poder vai tocar nas nossas vidas, Pai. E nunca mais a nossa vida será a mesma. Nunca, nunca, nunca mais, Senhor. Em nome de Jesus, reverenciamos a Sua presença e reverenciamos a Sua unção neste lugar, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. E você pode sentar, dar um aperto de mão aí no irmão que está do seu lado. Eu sei que vocês devem ter percebido que o pastor Janduí não está aqui na igreja, nem o pastor Bruno. Vocês devem ter percebido a ausência dele, mas eles estão numa missão, eles estão fazendo algo para o Senhor, amém, lá na cidade de Washington, e eu sei que tem sido grandes coisas que Deus tem realizado, e eles deixam um abraço, o pastor Janduí deixa um abraço para você, da igreja, para esse tempo, amém, e logo, logo ele está aqui de volta na plataforma, glória a Deus. Então, não é o pastor Janduí, mas a unção está aqui. Você vai receber dele, amém? Do Senhor nessa manhã. Então, a unção, o que é a unção? Quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, eu sei que fomos batizados, né? Por esse revestimento de poder. E a unção, querido, ela vem para nos habilitar. A unção do Espírito, ela vem para nos capacitar. A unção do Espírito, ela vem te habilitar para você fazer coisas que naturalmente na sua força e no seu entendimento você não faria. A unção, ela te habilita mediante o Espírito Santo. Amém? Aleluia. Nós vemos isso na vida dos apóstolos, eles fazendo coisas, milagres extraordinários por causa da unção que habitava na vida deles, e eles saíam, eles impunham as mãos e as pessoas eram libertas de espíritos malignos, as pessoas eram curadas de enfermidades porque havia uma unção disponível e o poder de Deus estava ali presente naquele momento. Aleluia. A sombra de Pedro, por onde ele passava, uma sombra, gente, curava. Agora imagina um toque do Espírito, imagina um toque da unção do Senhor, o que não vai fazer na vida de muitas pessoas. Aleluia. E isso é para nós, para a igreja e para os filhos, e nós devemos estar expostos num ambiente desse que tem uma atmosfera de unção, uma atmosfera da glória do Senhor. Nós devemos estar expostos a essa unção para que o poder de Deus opere através da nossa vida para o corpo de Cristo, para as pessoas que estão lá fora, amém? A presença do Espírito em nós, ela nos capacita para grandes coisas, amém? E nós não podemos estar ausentes dessa presença, nós não podemos estar ausentes daquilo que Deus quer para as nossas vidas como os filhos. Recebemos Jesus, temos o Espírito Santo, mas vivemos uma vida muito pacata, muito na nossa, sentadinho ali, e acabou o culto e vamos embora. Não, existe algo mais, existe algo maior de Deus para as nossas vidas, e Deus quer que fluamos com aquilo que Ele nos deu, amém? A unção e a capacidade que está dentro de nós, aleluia. Vemos isso na vida de Jesus, onde Jesus andou, Jesus manifestou o poder de Deus, Ele era a própria provisão andante, por onde Ele andava, as pessoas eram libertas e curadas, porque Ele estava sempre disponível à vontade do Pai. E nós precisamos estar disponível à vontade do Senhor das nossas vidas, nos consagrarmos a Ele, para que façamos a obra aqui nesse lugar, nessa terra, nessa igreja, amém? Existe algo de
Deus para nós. E nós precisamos estar disponíveis, com o coração entregues a Ele, com a voz para ouvir. Porque a presença em nossas vidas, ela é muito importante. Mas sabe que muitas vezes nós não damos ouvidos a essa presença, muitas vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor, que está dentro de nós, habitando dentro de nós. E sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos distraídos, porque muitas vezes a nossa cabeça e a nossa mente, ela está ocupada com tantas coisas externas, de fora, que nós deixamos de lado muitas coisas na nossa vida. E isso não é vontade de Deus para nós. Quando nós estamos na presença, quando nós estamos com essa presença que está dentro de nós, nós vamos estar mais focados, nós vamos estar mais atentos ao que Deus quer e ao que Deus pede para o mover dele, amém? Até mesmo dentro do culto, às vezes tem algo para você se mover no meio do culto, é uma oferta que você pode se levantar para dar para uma pessoa, é um abraço que você pode levantar, é uma palavra de Deus que tem dentro da sua vida para o seu irmão que está ao seu lado, e você não se percebe que existe algo que você pode fazer e manifestar no meio da igreja, amém, no meio do culto. A Bíblia diz que quando nós nos reunimos, uns tem salmo, uns tem canto, uns tem palavras, e isso é o culto. O culto não é simplesmente uma liturgia, uma oração, abre o culto, o louvor, cantou, apelo e vai embora. Não, existe muito mais. Como seriam os cultos na igreja de Atos? Como seria o mover deles no meio deles? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Sabe, ontem eu fui na reunião da escola de Gabi, eles reúnem os pais, né? Você passa por cada sala de professor e você conversa com o de matemática e você vai sabendo como está o seu filho. Você recebe o report, né? O relatório dizendo como eles estão na escola e você vai lá para saber, né? A dificuldade e o que precisa melhorar no aluno. Então eu fui, e de todas as salas que eu fui, a professora sempre elogiava: Gabriela é uma menina excelente, Gabriela não tem deficiências acadêmicas, e foi elogiando. Só tem algo que Gabriela precisa. E aí ele dizia: ela se distrai e ela conversa. Tá bom. E na próxima, a próxima, o mesmo parecer do próximo professor, que era conversa e se distrai. Aí, na terceira, ela conversa. Quando chegou na professora de inglês, então eu fui no de matemática, eu fui de história, geografia, de science, e fui em todas, né? E aí, quando foi chegando na de inglês, que eu entrei, a professora: Gabriela é uma menina maravilhosa, gosta muito de viajar. Aí eu fiquei assim olhando, ela fez que eu acho isso maravilhoso. Isso aqui não é uma crítica, imagina, eu acho maravilhoso ela viajar. E foi falando, né? Aí eu disse: eu já sei. E ela ela não se distrai. Aí eu fiquei: nossa, todas disseram isso. Não. Aí eu fiquei pensando quando eu saí da sala: em tal, Gabriela se distrai. Por que na de inglês ela não distrai? Porque é algo que ela gosta. Ela gosta de quando a professora está falando inglês, ela gosta dos assuntos, ela gosta da gramática, que o pessoal fala que é mais fácil do que o do português, né? Todo mundo que sabe inglês fala a mesma coisa, que é mais fácil. Então ela gosta do comentário, da cultura, se fala de um outro país, se fala de um alimento, de uma comida, de diversidades de nações, alguma coisa, naquele contexto, ou de algum livro que eles estão lendo. Então aquilo prende a atenção dela e ela não se distrai. E sabe, eu comecei a pensar, muitas vezes nós, como filhos de Deus, nos distraímos porque nós não damos atenção àquilo que é benéfico para a nossa vida. A matemática é benéfico para a Gabriela, ela precisa aprender sobre números, ela precisa aprender porque quando estiver adulta ela não sabe em que profissão ela vai estar e que ela vai precisar daquela base, tanto da ciência, da geografia e de tudo mais. É um contexto, é um conjunto. E sabe, nós como filhos não podemos dar preferência a algumas coisas. Mas é o culto de terça-feira, eu não gosto de oração, então vou ficar aqui
eu me sento aqui no sofá na minha casa e eu vou me distraindo aqui um pouco, escuto um pouco a palavra, saio ali um pouco para fazer alguma coisa, escuto de novo o que o pregador está dizendo, vou ali no fogão, mexo, faço alguma comida, esqueço o jantar. Sabe, queridos, o culto de oração, ele é uma coisa principal para as nossas vidas. Para crentes, é culto de crente, porque é comunhão com Deus, é relacionamento com Deus, é relacionamento com o Pai. Aleluia! E sabe, se nós estivermos distraídos, não vamos ouvir acerca do que Deus tem para nós. Ah, mas é o culto de domingo de manhã, nossa, mas é o único dia que eu tenho para dormir. Esse eu não gosto, eu vou no da noite, ou esse. E queremos colocar preferências em algumas coisas, e aquilo que não damos importância, nós vamos nos distrair com outras coisas. E perdemos o foco do que Deus tem para as nossas vidas, perdemos o foco daquilo que Deus vai direcionar para o nosso destino, como propósito, como igreja e como filhos. Aleluia. Sabe, a palavra de Deus diz lá, e é o versículo que eu vou ler nessa manhã, em Salmos 92, 10. Aleluia. Diz o seguinte: Tu, porém, exaltas o meu poder, como do boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco da unção. Então, Davi, ele sabia o poder que tinha a unção na vida dele. Os reis, eles tinham capacidade para inventar guerra, porque o Senhor estava com eles. Havia a unção de Deus sobre eles, para eles enfrentarem guerras quando haviam. E Deus dava estratégias para os reis, de como vencer as batalhas. E ele dizia: Tu exaltas o meu poder, como o do boi selvagem. Sabe o que ele estava comparando? A unção, ela é comparada com isso, como um boi selvagem. Você acha que um boi selvagem, dentro de um cercado, de uma cerquinha, você pode conter um boi selvagem ali dentro? Não, o boi fica enfurecido. Então a unção, amados, quando ela vem sobre nós, a unção do Espírito, quando ela vem sobre a igreja, a unção do Espírito, quando ela vem para retirar, para remover, para restaurar, para levantar e para colocar-nos no lugar certo. Aleluia! E isso é bíblico, sabe? Gideão, ele enfrentou batalha também, e ele se via como um pequeno da casa dele, como da menor tribo, mas Deus escolheu ele. Deus escolhe pessoas improváveis. Talvez você se veja improvável para algo, improvável para o emprego, improvável para estar num departamento, improvável para exercer uma função, improvável para exercer um ministério. Porque quem sou eu para estar em tal lugar, para estar diante de pessoas? Mas a unção te capacita. A unção é a habilidade de Deus sobre a sua vida para exercer algo. Aleluia! Glória a Deus! E Gideão, ele disse: eu sou o menor da minha casa. Mas o Senhor estava chamando ele: Gideão, homem forte e corajoso, homem forte e valente. Sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Que você é um homem forte, uma mulher forte, valente, corajosa. Aleluia! Se veja forte, se veja grande por dentro. A unção é isso, ela te capacita. É como se você tivesse já revestido de algo. Você já está vestido, porque você já tem o Espírito Santo. E quando a unção vem, ela é como aquele sobretudo que, digamos, que vai te revestir. Ela é aquilo que vai pegar assim por você e vai te preencher naquilo que você está precisando. Aleluia! A unção de Deus, ela faz coisas extraordinárias. Amém, que a sua cabeça não vai entender, você não vai compreender na hora, mas é a unção de Deus operando. Aleluia, glória a Deus. E Gideão foi para essa batalha, e era 22.000 homens, e Deus foi dizendo como era para fazer, e foi retirando, e foi diminuindo. E sabe com quantos que ele venceu a batalha? Com apenas 300.000 homens. Na cabeça deles: meu Deus, Deus agora está diminuindo mais. Imagina, está diminuindo, como é que eu vou vencer essa batalha? Ele disse que eu sou um homem forte, corajoso, mas agora só tem 300 homens. Para aquele povo, 300 não é nada. Mas Deus deu algo, a estratégia para ele. Deus disse: quando a trombeta tocar, quando tocar,
você vai ver o que vai acontecer. E quando tocou, o inimigo com as suas espadas começaram a se degladiar um com o outro, a lutar um com o outro, e os demais fugiram. E a vitória foi dada a eles. Sabe o que é isso? A unção. A unção é isso. A unção faz isso. A presença do Espírito faz isso. Aleluia. É você não estar no lugar certo. É você estar no momento certo. Porque a unção vai chegar onde você está. A unção vai te tocar. A unção vai te suprir. A unção vai te levantar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, a unção muitas vezes vai te salvar de situações perigosas. A unção vai te tirar de lugares perigosos. Aleluia. E vai te colocar no caminho certo, no destino que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, mantenha-se na presença. Mantenha-se ousado, mas na presença. Você pode estar na sua casa, sabe? Um exemplo que o pastor Humberto deu sobre oração, sobre relacionamento. Você pode estar dentro da sua casa naturalmente, com o seu filho lá, e você é um pai, mas você está lá, mas seu filho está no outro compartimento, ou seu filho está no quarto, ou seu filho está ali no celular e você está no outro celular, a sua presença está lá, mas se você não tiver esse relacionamento, não vai fluir como deveria ser você e seu filho, não vai haver instruções, não vai haver ensino, não vai haver aquele chamar para perto, porque vão estar no mesmo ambiente, mas separados. E nós podemos estar muito bem sentados aí nessa cadeira, o ministro falando, as instruções chegando e você não está recebendo, e você está com a cabeça pensando em outra coisa, você está pensando em outro, e no que você precisa fazer, resolver. Mas a presença aqui está, a unção aqui está, e você precisa abrir os seus olhos e receber o que Deus tem para a minha vida, para o meu chamado, o que Deus tem para o meu trabalho. Não, Meline, mas eu não sou uma pessoa de ministério, de púlpito, mas sabe, você tem um chamado em Deus, porque aonde você está, a unção está presente. Aonde você está, você pode tocar pessoas, aleluia. E você pode ser aquele empreendedor de investir no reino. Sabia que você pode ser um empreendedor de investir no reino? Deus te dá e você dá no reino. Deus te dá e você dá no reino. Deus te dá e você dá no reino. Porque nós cremos nisso. Pessoas que vão ter para abençoar o reino. Promover o evangelho de Jesus Cristo, querido. Resgatar pessoas, investir nos projetos. Aleluia. E você precisa estar sensível para fazer bons negócios, para que as pessoas não venham a lhe enganar, para que a fala da pessoa, você não entre naquilo e dizer, isso é bom. Não, o Espírito Santo vai acender algo dentro de você, vai dizer, não, isso não é, olha o sinal vermelho, não é, e você não vai entrar naquilo. Aleluia. Mas quando estamos ligados na presença, quando estamos envolvidos com essa presença, algo por dentro vai nos identificar, algo por dentro vai te mostrar, aleluia, vai te dizer, filha minha não, até para um relacionamento, aleluia. Sabe, Deus está dentro de você e muitas vezes você se sente só e fica buscando um relacionamento, fica buscando alguém para te suprir, mas Ele é o principal provedor, Ele é o teu principal supridor, aleluia. Sabe, queridos, o pastor está fora já há uns 10 dias mais ou menos, eu acho que é isso. Mas eu não tenho problema de quando ele viaja, eu sei que eu sou suprida pelo Senhor, eu estou suprida na casa, eu sei que eu tenho um Deus, então eu não me importo assim, na forma de dizer assim, não ligo que vai viajar, não é dessa forma, me entendam, mas eu sei que ele vai voltar, eu sei que ele está numa missão e ele vai estar em casa, eu não vou ficar, meu Deus, viajou e eu fiquei sozinha de novo, e eu tenho que deixar a Gabriela na escola, e eu tenho que buscar, meu Deus, como é difícil. Não, existem coisas que realmente não está dentro do meu costume de fazer, mas eu vou e faço, até para que eu também me desenvolva e saiba que eu também tenho capacidade de fazer quando ele não está só, quando ele não está e eu estou só, mas não vou ficar me lamentando porque eu estou sozinha. Então, querida irmã, não se lamente, porque se você está só, se seu marido viajou, se seu marido chegou tarde, se seu marido está fazendo algo certo, eu estou falando de coisas corretas,
não ilícitas. Mas você se move, você ora, você faz outra coisa, você lê um livro, você liga para um irmão, você vai fazer uma visita a alguém que está precisando para levantar aquela pessoa, você vai ser útil no reino de Deus. E sabe, se nós estivermos assim só reclamando e só pensando, ou só murmurando, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos estar parados, estacionados, igual um carro velho, um carro com bateria, sem bateria, parado, que precisa toda vez uma pessoa vir e dar aquele empurrão. Bora. Aí o carro sai, aí vem o outro, parou. Toda vez, fulano é quase... Já viu uma frase que diz, fulano é quase parado. Ixi, fulano, Samia que falava demais assim, pelo amor de Deus, fulano é quase parado, que é lento demais. Então precisa todo o tempo ter uma pessoa empurrando. É muito ruim, gente, parar num lugar e ter que chamar pessoas para empurrar o carro, porque a bateria está descarregada. Sabe, o Espírito Santo, digamos, ele é a tua bateria, ela tem que estar cheia, ela tem que estar num modo vivo, ativo, ela não está assim, descarregando, como se estivesse já fraquinho, não. Tem um celular que apita, né? O meu não tem esse sinal, não. Fica, pronto. O meu não tem, não, mas apaga de uma vez. Então, você tem que estar carregado no Espírito, você tem que estar cheio, com ele dentro de você. A bateria tem que estar sempre carregada. Como é que eu carrego? Orando em outras línguas. Aleluia. Como é que eu carrego? Aleluia. Lendo a palavra. E você vai ficando fortalecida, fortalecido com a palavra do Senhor. Amém? Você não vai deixar que coisas lhe tirem do foco. Você não vai deixar que você se distraia. E você não vai deixar escolher aquilo que você quer fazer, escolher o que é melhor, porque o Espírito sabe o que é melhor, Deus sabe o que é melhor. Aleluia, aleluia. Sabe, eu estava vendo um casal de mergulhadores. Eles mergulharam na época que teve o tsunami em 2004. E esse casal, a mulher escreveu um livro, Salvos pelo Mergulho. Eles saíram, eles tinham um desejo de mergulhar lá onde aconteceu o tsunami, na Tailândia. E eu não vou dizer, não sei para vocês o nome das praias, que é um nome bem diferente. E eles tinham aqueles pacotes de mergulhos, para conhecer o mar, para conhecer a beleza do oceano. E então, eles foram para esse lugar, e quando chegaram lá, atrasaram-se um pouco, porque tinha que deixar a bagagem no hotel, depois irem para o lugar que ia ter o primeiro mergulho, e ele disse que nesse atraso de 40 minutos, alguma coisa assim, que isso que atrasou. Ele disse que uma pessoa chegou e ofereceu um pacote para eles, um mergulhador, ofereceu um pacote de mergulhos para ele em tal praia. Então, eles só fizeram deixar as coisas no hotel e foram para esse lugar, que ele tinha que estar em um outro antes, e não foi, e foi para esse outro lugar, para esse mergulho. E quando eles chegaram no lugar para mergulhar, nesse local, eles desceram, né, e ficaram imersos naquele lugar. Por 40 minutos durou aquele trajeto, né, aquele passeio lá com o outro mergulhador, embaixo d'água. E ele disse que quando eles estavam lá embaixo d'água, o tsunami veio enquanto eles estavam mergulhando, numa profundidade de 23 metros. E quando eles estavam ali mergulhando, ela disse que sentiu uma correnteza passar por eles. Uma correnteza, nada que foi assim algo diferente, uma catástrofe ali embaixo. Mas ela sentiu que passou a correnteza, e ela disse que as pernas dela bateu nas pernas do mergulhador, a do marido dela também, e mais nada. Então, quando teve aquele término daquele mergulho, daquela atividade deles ali embaixo d'água, que eles subiram para a superfície. Quando eles chegaram na superfície, que eles viram, a água não era igual como lá embaixo estava, cristalina, belíssima, vendo tudo da beleza que havia naquele lugar. E aí, eles, quando submergiram, que chegaram à superfície, ele viu aquela água toda misturada com terra. E ao passar, retornar
para o lugar, eles começaram a ver os destroços, as catástrofes que houve, corpos, pessoas mortas e tantas outras coisas terríveis. Mas eles foram salvos por causa de um mergulho. Eles foram salvos porque eles estavam abaixo de 23 metros de profundidade. Então é muita altura, eu nem sei dizer a altura de que é difícil mais ou menos para se ter uma noção, mas eles estavam lá embaixo, guardados, protegidos. Sabe, queridos, isso me diz que quando nós estamos mergulhados, quando estamos imersos, quando estamos nessa presença imersa, no Espírito, debaixo de uma unção, no óleo fresco da unção, porque a unção renova, a unção permanece, ela te capacita, ela te levanta, ela vai te guardar, ela vai te proteger. Aleluia! Aleluia! E aquela mulher fez um livro, Salvos pelo Mergulho. Sabe, Deus quer te salvar de tantas coisas. Ele quer te livrar de tantos livramentos, mas nós queremos fazer da nossa cabeça, mas nós queremos escolher. Não, Senhor, deixa eu escolher, esse aqui é melhor. Não, Senhor, mas eu gosto de fulano, deixa eu casar com fulano, mas eu gostei tanto de fulano. E o Senhor diz, mas aquele não serve para você, não é para você, fulano. Ele tem o melhor para você. Mas, Senhor, eu gostei daquele empreendimento. Eu queria construir naquele lugar, mas, filho, aquele terreno não é bom. A localização não é boa para você. Mas, Senhor, eu queria tal e tal coisa. E o Senhor diz, não. O Senhor está direcionando nós nessa manhã, queridos, para algo maior, sobrenatural. Abra seus ouvidos nessa manhã e localize o seu coração. Localize a sua vida. Veja o que é benéfico para você. E aquilo que Ele já tem falado, acata no seu coração. Seja firme, seja forte, seja fiel ao Senhor. Aleluia, aleluia. Eu tinha aconselhado uma irmã, não vou dizer o nome, e ela estava no relacionamento, e ela começou a me contar assim, irmã, eu não posso decidir por você. Não vou decidir por você, não, mas é assim, de como você orou a lista, confere tudo. Ela disse algumas coisas, eu sei que tudo também não vai ser, porque não vai aparecer esse príncipe, porque a gente tem falhas, não vai ser uma pessoa igualzinho como a gente quer, sonhou, o homem no cavalo branco, assim, não vai ser. Mas alguma coisa, e o principal é a palavra, o principal eu vejo que é o caráter, a vida do Espírito, é tudo isso, é o principal. Ser honesto, ser trabalhador, né? Porque senão você vai ficar carregando nas costas, pelo amor de Deus. Você já trabalha só, você vive sua vida só, independente, você vai carregar uma pessoa? Não, pelo amor de Deus, me poupe. Porque depois que você comprar esse pacote, você vai carregar ele para o resto da vida. Não quero esse pacote não, pelo amor de Deus. E quando foi depois, ela trouxe aqui, que eu vi, eu disse, mas Jesus amado, eu disse, não vou dizer nada, mas que eu fosse vontade de dizer assim, irmã, mas na frente da criatura, eu não ia dizer, né? Mas depois que ela fez assim, acabei, eu falei, oh, aleluia. Eu disse, mulher, tu devia ter me dito. Disse, não, porque ela também tem que ter a experiência dela e a convicção dentro dela que Deus está dizendo, né, para dar, só precisava ter força, só precisava ter a coragem para dizer assim, ó, e terminar. Amém? Então, queridos, nós estamos nessa manhã e o Senhor está sinalizando algo. O Senhor te diz algo. A unção está dentro de você, você não vai deixar a unção desapercebida. Não vai deixar desapercebido. Aleluia, não vai dizer, mas eu não sabia, Deus mostra. Deus nunca é o culpado, o erro, pode buscar o erro, vai estar em nós. Se houver algum erro, somos nós. Deus não é o culpado, o pastor não é o culpado. Os ministros não são culpados. Aqui se ora antes de pregar, aqui se ora antes de trazer uma palavra, aqui se ora para poder saber o que Deus quer para as nossas vidas. Para mim é que estou falando e para quem está aí sentado. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Abra a palavra do Senhor.
em Lucas 5, 5:5. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e vai às redes e lançai as redes para pescar. Querido, tem uma tradução que diz assim na NVI: quando acabou de falar, disse a Simão: vá às águas mais profundas. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes. Aleluia! Sabe, queridos, sobre uma ordem do Senhor. Existe uma ordem de Deus para nossas vidas nessa manhã. Amém? O Senhor está nos dizendo: vá às águas mais profundas. Vá às águas mais profundas. Vá, mergulhe. Vai mais profundo. Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para te ensinar. Eu tenho mais para te dar. Eu tenho mais para realizar algo na sua vida. Vá mais profundo. Esqueça as distrações. Esqueça aquilo que tira do foco. Esqueça um pouco. Sabe, eu não estou dizendo que você não pode ter o lazer, não. O lazer é bom, é importante, é bom sair com os amigos, é bom dar boas risadas, faz parte, é bom para a alma. Mas viver disso não vai alimentar o espírito. Viver disso não vai trazer uma vida de santificação. Viver somente disso não vai te fazer crescer espiritualmente. Mas se tiver outra, a parte principal, que é a parte do espírito, que é alimentar o espírito, que é se alimentar com a palavra, que é o congregar-se. Aleluia! Que é estar ouvindo a mesma coisa, a mesma palavra. E o Senhor nos instrui nessa manhã: vá às águas mais profundas. Vá numa comunhão maior comigo. Vá, tire um tempo de relacionamento comigo. Vá, porque eu sou a palavra é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela pode agir na sua vida. Medita nela dia e noite para que tudo te vá bem. Foi essa instrução que o Senhor deu para Josué, quando ele ia assumir, quando Moisés se foi. E ele estava assumindo um povo, e Deus disse: não te mandei eu ser forte e corajoso. Seja forte, seja corajosa. Amém. Aleluia. Aleluia. Medita de dia e noite, para que tudo te vá bem. Medita dia e noite, para que saiba cuidar dos negócios dessa vida. Aleluia. Medita na palavra, deixa a palavra ser tua fortaleza, deixa a palavra criar forças dentro de você. Aleluia. Se você não é batizado no Espírito Santo, querido, você precisa, quando alguém fizer um apelo aqui, você vem rapidamente para você ser revestido desse poder, para você receber desse revestimento de poder. Aleluia. Eu estava aqui outro dia à tarde e chegou uma irmã para orar, e ela disse assim: olha, eu trouxe uma amiga. Ela pode vir? Pode trazer a amiga, sim, não tem problema. E ela trouxe, e antes de orar com elas me apresentaram que precisava que eu orasse a respeito de alguém que estava enfermo, da família. Mas antes de orar pela pessoa enferma, eu olhei para ela e disse assim: você é batizada no Espírito Santo? Eu pensei, né, de tal igreja, as pessoas falam em outra língua, com certeza, a irmã é igual como se eu estivesse aqui, né, mas pensei errado. Com certeza, se é do verbo da vida, todos deveria, né, gente? Deveria todos estarem batizados no Espírito Santo. E aí, quando a pessoa disse: não, irmã, mas eu já orei tanto, já pedi tanto ao Senhor.
E eu disse, irmã, você vai sair daqui hoje, nessa tarde, cheia do Espírito Santo. Porque não sou eu que vou batizar, mas é o Espírito vai te batizar, porque a língua e o Espírito já está dentro de você. Você só vai dar voz a essa língua que já está dentro de você. Quando você recebeu o batismo do Espírito Santo, ele passou a habitar em você. Ela disse, não, eu creio. Então você vai ser cheia nessa tarde. E aí eu falei sobre o que era o batismo do Espírito Santo, rapidamente. E eu disse, quando eu pôr as mãos sobre você, você vai começar a falar. E assim foi, quando eu impus as mãos sobre ela, e que eu disse, seja cheia do Espírito, receba nessa tarde, ela começou a orar em outras línguas, mas ela orava tão intensamente, tão feliz, e chorava tanto, que eu disse, vá, continue, continue, continue. E ela continuou orando, eu disse, vocês vão sair daqui, pode ir as duas dentro do carro orando em outras línguas, porque a outra já era, daqui da igreja já era batizada no Espírito Santo. E ela saiu aqui tão maravilhada. Eu disse, irmã, há quanto tempo você é crente? Ela disse, desde 2004. Olha quanto tempo, gente, desde 2004. O Espírito Santo está ali, disponível para que alguém, né, comece a comunhão com Ele, comece a orar em outras línguas e comece a falar, e a falar, e a falar. E ela não sabia como se fazer, como se locomover, o que era, como pensava que era algo tão assim, que precisava de uma consagração, senão o Espírito Santo ele já vem e já vai te levar para essa vida de consagração. É esse revestimento que te traz uma consciência para uma vida de consagração com Ele. Aleluia! E ela saiu daqui maravilhada, porque foi batizada no Espírito Santo, leve, falando em outras línguas. E depois nós oramos por quem estava enfermo. Sabe, queridos, devemos fazer aquilo que a ocasião te pede. Eu podia muito bem naquele momento orar pelo enfermo e não perguntar se ela era batizada no Espírito Santo. Mas houve uma direção, houve um momento assim que eu desejei que ela participasse de algo sobrenatural, porque nós íamos depois orar em outras línguas e eu ia ver ela só olhando para nós, orando em português. Mas ela começou a orar em outras línguas. Sabe, queridos, precisamos estar com o nosso coração, a nossa vida, desejando ardentemente, desejando a unção. Eu declaro que a unção faça uma reviravolta na sua vida. Eu profetizo nessa manhã que a unção do Espírito te pegue, a unção do Espírito te levante, a unção do Espírito te capacite para você se mover nele. Aleluia, aleluia, de forma sobrenatural. Aleluia. Sabe, o reino de Deus é sobrenatural. Não é igual as coisas aqui na terra. Não é ali dirigir, não é isso. O reino do Espírito é algo sobrenatural. A manifestação do Espírito. Aleluia, é algo dos céus. Quando nós estivermos aqui cantando, querido, que se abra os céus, que o teu reino venha. A nossa fé está em Deus, que Deus se mova. Nós devemos cantar isso com todo o nosso coração, por dentro, para que essa manifestação, aleluia, aconteça aqui neste lugar, neste ambiente. Aleluia. Sabe, Deus não nos fez para ser espectadores, não. Nós não somos espectadores. Ele não nos criou para chegarmos na igreja e sermos membros espectadores. Ele nos fez para sermos membros ousados, participativos, ousados na palavra, ousados na comunhão do Espírito, nas demonstrações do Espírito, demonstrações de poder, demonstrações do Espírito. Era assim na vida de Paulo. Ele demonstrava o Espírito, aonde ele estivesse, passou por muitas prisões, passou por muitas tribulações, mas ele venceu porque ele sabia quem estava nele, quem era por ele. Aleluia! A unção que habitava dentro dele, é a unção que está dentro da sua vida. Vós tendes a unção do Santo, a unção que recebeste, ela está em vós, ela permanece em vós. Aleluia! Levante-se nessa manhã, levante-se em autoridade, pode se levantar, levante-se aí no seu lugar. Oh, rabahastequete lebrequesou, mambragazominiasto. Ore em outras línguas, querido.
Aleluia. Chambraste quemana. Ruma haste kimbra. Mom branga zamana haste. E branga zomanaya shirebi. Ronge zama haste. He rabababara cheke. Rioma haste kiri. Mobruga zamana. Embruste kimbringa zama. Noa churienda. Mobriga zama. Haha. E brusta. Amaste kimbre. O chalabaranaya so. Embraca sotorobre, embriga sambra, mubringa zamaya, jombringa anaya sombre, embriga zambre, romana zombrege, bringa zomana, jombrege zambra, roco sotorobra, mimbrege zambra. O Senhor está preparando uma igreja poderosa, o Senhor está preparando uma igreja ousada aqui nessa terra. A ousadia vai sair dos seus lábios, a ousadia saindo das suas mãos, a ousadia do seu toque, a ousadia saindo dentro de você, demonstrações do Espírito, demonstrações de poder. Numbringa zamanaya, jumbringa zamanaya, chombrega, herabalahassole, ibrasta, havriste kere, o chalabaradaya, celebrecadara, rumahaste tererere, rosa labrahasso, rista cacharabra. Não fica tímido, não fica tímido, não fica tímido. Oh, xalabraha, ronda la 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 hasso, remanaya chanarara, mama branda labra. Dá mãos ao irmão que está ao seu lado e ore em outras línguas. Aonde você está mesmo, dê as mãos e comece a orar em outras línguas. Jombraga zambana, rababababahashe, celebreke seterere, rosa la barabababa, broma mama chiriambre, mo mama hasiri, roko soto lobranda. Mimbranga zambara, nombranga sandalabra, chalabra baba, celebrenere, mambrosto lo bahasteke, rabababa, jombranga samanaya, jombringa sama, nimrande heta, jombringa, nombranga sa, jombringa samaya, chalabrede, rabababa, rosso bre, recasso, jombre ali só, senhora e colegas, e outras vezes, se ela não for batizada, dê as mãos só oriundas. No chalabaranaya suriende. Reke sotoraba. Rebelebaha surienda. Ruko sotoloba. Sarabahade. Riga sama. Joranda. Hadaya. Juriga zamanaka sute. Bimbriga zamanaya chere. Rocha baradaha. Shalabaradaha. Roko sotolobra. Oh, sederere. Raga somanaha. Jombrega zambanere. Jombranga sama mama. Celebrebe. Oh, salabaha. Oh, receba sua cura agora, querido. Receba sua cura. Seja curado agora. Xalabarahasso. Há um poder disponível nesse lugar. Xambaranga. No salabara. Xalabara no maranga somanahasiga. Yumba. Bringa somanaya chambra. No brega sembrebe. O fogo do Espírito. O fogo do Espírito tocando um a um agora. Em nome de Jesus. O fogo do Espírito tocando um a um agora. Em nome de Jesus. Oh, rabahadalahase. Embragazoma. Embramama chachatiriri. Ruma mama cheriri. Ruka sondere mama. Embrengazamara mama che. Errebahassorere. Errabaranaya sandarama. Oh, rekesete. Esetetetetetete. Radalalaya chiriri. Oh, brava. Oh, manaya subella baracasatala. Shalalala. Oh, sederere. Roko sodora baba. Sederere. Sederere. Checatara. Brecasse. Rechacatala. Mobriasto com mamma hasere.
Aqui a força está dentro de você. A força e a unção sobre sua vida agora. Em nome de Jesus. Força, oh Shambaranaya Tumbarama, oh Mahastonarama, oh Mamamahasso, Hamamamamahashe, Ebrocosotorobre, a capacidade, a unção, oh Bahassotorebebebebe, Echeterebebebe, sabe quando você diz que não aguenta? Você pode. Quando você diz eu não aguento mais, Ele está dizendo eu sou a força. Eu sou a força gerada dentro de você. Eu sou a tua força, filha. Eu sou a tua força. Abrachequetadabronde, Embaragazamana, Embrugazima, Amaste, Embre, Jambra, Mombrangazamana, Embriastomonomoshe, Ebragazamana, Oh, Chalabaraba, Eriamabaralahaso, Romasobarata, Ebramabahaso, Restoriamababaha, Oh, Mahaste, Sombra, Mamahaso, Reka Soto, Mambrosti, Yambra. Teu nome é infalível, os reinos vão passar, o teu não ficará, nome inabalável. A mais, bebe mais. O louvor vai estar cantando, mas não para de orar em outras línguas. Não para, queridos, não para. Pode cantar, queridos, pode cantar.